Tirar o meu... Alô, estamos ao vivo. Vamos ver se estamos entrando aqui. Boa noite, amigos e amigas. Hoje é 6 de agosto de 2020. São 19 horas e 4 minutos. Está começando agora a terceira live bate-papo do grupo Unidos pelo Serviço Público. Há 3 semanas, o nosso grupo iniciou a realização de lives com o objetivo de discutir temas de relevância para aqueles que acreditam na democracia, que defendem os serviços públicos de qualidade e lutam no dia a dia por justiça social em meio a este momento dramático que vivemos. Lembramos que a nossa primeira live bate-papo foi realizada no dia 23 de julho e contou com a presença do deputado estadual Jefferson Fernandes, do PT, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e com um colega servidor e economista, analista do Judiciário do TRF4, Moisés Triste, onde debatemos o tema Estado Mínimo para quem? E abordamos o papel do Estado na atual conjuntura que vivemos no país e no mundo. Na semana passada, dia 30 de julho, recebemos aqui a juíza do trabalho e presidenta da Associação Juízes para a Democracia, doutora Valdete Souto Severo, e a advogada Rosilene Pinho de Aguiar, onde tratamos do tema Direito do Trabalho em Tempos de Necropolítica. Foram bate-papos muito interessantes. Agradecemos a todos e todas que prestigiaram as nossas lives anteriores e deixaram seu like, seus comentários e compartilharam nossas transmissões. Aqueles que não assistiram, convido que mais tarde assistam às lives. Elas estão disponíveis na área aviso e na área discussão do grupo, bem como pode ser encontrado no perfil dos participantes. A partir do tema da semana passada e dando continuidade à brilhante aula pública que tivemos com a doutora Valdete Severo e com a doutora Rosilene Pinho, quando abordamos o tema sobre direito do trabalho em tempos de necropolítica, o tema hoje é o desmonte do Estado social em tempos de menos direitos e mais pobreza. Essa live bate-papo está sendo feita para você. Queremos ouvi-los e interagir com todos e todas. Deixem seus comentários aqui embaixo, digam de onde estão falando e mandem suas perguntas para os participantes. Peço aos amigos e amigas que compartilhem essa transmissão. Criem suas salas de vídeo e marquem seus amigos para que possamos atingir o maior número de pessoas. Deixe seu like, façam suas perguntas nos comentários. Esta live está sendo promovida pelo grupo do Facebook Unidos pelo Serviço Público e retransmitida através do perfil dos participantes e da página Coletivo Torrense Intersindical. Eu sou Daniel Santana Bittencourt, conhecido aqui como Daniel Santana, sou servidor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, trabalho na Promotoria de Justiça de Torres e sou administrador do Grupo Unidos pelo Serviço Público, aqui no Facebook. Eu estou falando direto da cidade de Torres, conhecida como a mais bela praia do litoral gaúcho, fazendo divisa com o estado de Santa Catarina. E hoje aqui recebemos 2 convidados muito especiais. Ao meu lado, tenho certeza que esse bate-papo aqui vai prender a atenção de todos até o final da transmissão. Aqui da cidade de Torres, o meu querido amigo, que já foi servidor público do Banco do Brasil, advogado há 24 anos, foi presidente da OAB de Torres por 12 anos e hoje é conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu falo de Dr. Ivan Roque Sá Broca. Seja bem-vindo, Dr. Ivan Broca. Muito obrigado, Daniel. Me sinto bastante enriquecido com esse convite, um verdadeiro brinde dos deuses, porque eu me sinto ladeado pelo próprio templo do conhecer jurídico aqui, né? Tu, que és um jovem representante do Ministério Público, mas com uma sapiência jurídica que não se discute. De outro lado, Dr. Tarso Genro, que dispensa apresentações e que agranda por onde passa não só a advocacia trabalhista, que é a área dele, mas a advocacia como um todo, e agranda, sobretudo, a cidadania brasileira, por toda a importância
da sua experiência no campo político, ou seja, como ministro, foi como prefeito de Porto Alegre, governador do estado do Rio Grande do Sul, ou como ministro da Justiça no ano de 2009, se a memória não me falha, então me sinto verdadeiramente brindado, assim, pelo farol divino por estar aqui nesse momento. Quero aqui, Daniel, em nome dos demais advogados da subseção de Torres, agradecer principalmente os meus colegas, doutor Eliette, doutor Daniel Monteiro da Silveira, doutor Valnei Cléser Pereira, pessoal da que a gente chama da Casa Branca, doutora Júlia Márcia Santana também, que tanto me iluminam, né, na rotina. Mas realmente deixo aqui, já tenho certeza que teremos um tema bastante envolvente e que, por certo, trará não só um aprendizado para quem ouve, através das perguntas, mas também, principalmente, para nós e para mim, pessoalmente, que vou estar aqui, como eu digo, ao lado de duas pessoas cuja sapiência jurídica aí são sapiências inegáveis. Um abraço fraterno ao querido Dr. Tarso Genro e a ti, Daniel. Direto da capital gaúcha, onde já foi prefeito por 2 mandatos, contamos com a ilustre presença de um ícone da política brasileira, jurista aguerrido com atuação na defesa dos direitos fundamentais. Falo de nada mais, nada menos que Tarso Genro, já nomeado aí pelo Dr. Ivan, nascido na terra dos presidentes, São Borja, né, onde nasceram 3 presidentes da República, né, Getúlio Vargas, João Goulart e Ibsen Pinheiro, que também assumiu na época do impeachment do Fernando Collor. Né. Tarso Genro é advogado, foi ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Educação, ex-ministro das Relações Institucionais e governador do estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, doutor Tarso Genro, e desde já peço a licença para chamar de governador, pois tenho certeza que, assim como eu, muitos têm saudade de ter um governador com a grandeza que tivemos entre 2010 e 2014. Né? Agora passo a palavra, né, para que o doutor Tarso dê as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado, Daniel, um jovem jurista que a gente se orgulha de conversar e conhecer e certamente também aprender nesse relacionamento virtual aqui. Doutor Ivan, muito obrigado pelas suas generosas palavras, meu querido colega. Eu sei que o senhor honra a nossa profissão, a nossa atividade como advogado e que tem um desempenho extraordinário aí na cidade de Torres, com reflexo em todo o Rio Grande do Sul. Tanto é verdade que nós estamos aqui conversando com todo o povo gaúcho, né, que tem a oportunidade de nos ouvir nesse momento. Obrigado pela sua generosidade. Eu passo a fazer uma saudação muito fraterna a todos aqueles que estamos ouvindo. Eu acho que o tema que está colocado para nós aqui, fazer algumas digressões, é um tema-chave na política nacional, na política regional, local e global. Hoje não há nenhuma questão importante no âmbito do município, no âmbito do setor público, de qualquer faceta do Estado, que não seja também um tema importante globalmente. E essa é a questão que nos traz, portanto, a esse debate. Estamos, então, à disposição, Daniel, quando achares que devemos começar, para fazer para transmitir aqui a nossa visão de mundo nesse momento conturbado que nós estamos vivendo. Antes de entrar no tema, gostaria de fazer uma saudação. Né? Hoje é 6 de agosto, Dia Nacional dos Profissionais da Educação, e o nosso grupo aqui é de servidores, né? Temos muitos profissionais da educação. Foi nessa data que os funcionários de escola foram inseridos na categoria de profissionais da educação escolar básica, juntamente com os professores e pedagogos, né? E isso beneficiou cerca de 1 milhão de trabalhadores que atuavam nas escolas de ensino básico, né? Educadores que passaram a ser valorizados e reconhecidos como profissionais de educação em todos os municípios brasileiros, né? Essa lei que criou o Dia Nacional do Profissional da Educação foi feita no governo Dilma, né? E meus parabéns a todos os profissionais da educação que nos assistem. Né? Governador Tarso, a social-democracia sem fundos leva para mais endividamento, né? Mais endividamento leva para mais enfraquecimento do Estado público. Mais enfraquecimento do Estado público leva para privatizações arrojadas de tudo que é público hoje em dia, né? Principalmente para a distribuição do serviço público, sempre apontado como um vilão em horas de crise. No estado do Rio Grande do Sul,
seu governo foi criado o Fundo de Previdência Complementar, que hoje o atual governo está de olho neste fundo, que pertence ao futuro dos servidores, né? Enquanto ministro da Educação, o Dr. Tarso conseguiu implementar as reformas universitárias, o ProUni, o Fundeb, né, que hoje voltou à rediscussão, né, um importantíssimo, né, fundo que mantém a educação no Brasil, né, implementou a política de cotas, a lei do piso salarial dos profissionais do magistério, né, e foi na sua gestão, ainda no governo Lula, que ocorreu a expansão da rede de institutos e universidades federais, né. Então, hoje o Brasil vive uma situação de crise de liderança, marcada por uma incapacidade do governo federal em enfrentar o problema gravíssimo sanitário causado pela pandemia, mas também de um governo que se demonstra inerte e insensível com os mais necessitados, especialmente aqueles que lutam pela manutenção da vida e lutam também, né, contra a crise de desemprego. Lembrando que o atual presidente foi eleito usando o slogan menos direitos e mais empregos. Nesse sentido, eu passo a palavra para o nosso convidado, o governador Tarso Genro. O espaço é todo seu para tratar do tema, o desmonte do Estado Social em tempos de menos direitos e mais pobreza. A palavra é sua, governador. Muito obrigado. Vou me esforçar para corresponder a essa oferta generosa de vocês para fazer essa conversa pública. Primeiro, nós temos que partir do exame do mito, né? Divulgado mundialmente e trabalhado com esmero pela grande mídia oligopólica, que surgiu no chamado Consenso de Washington, que é o mito de que o Estado público, o Estado forte, é um Estado autoritário. Na verdade, o Estado que é autoritário é o Estado fraco. Fraco em políticas públicas, fraco financeiramente, fraco no respeito aos direitos fundamentais e aos direitos humanos. Porque se o Estado não desenvolve políticas públicas que permitam um mínimo de coesão social, um mínimo de dignidade substancial na vida de cada um, esse Estado tem que ser um Estado polícia, um Estado fortemente repressivo. Então, este mito que inaugurou, né, a disseminação da ideia neoliberal em todo o mundo, ele tem que ser desmontado politicamente, nas suas origens políticas, desmontado teoricamente, confrontando, portanto, com o Estado de Direito, a Revolução Francesa, o Estado Social que se origina da Constituição de Weimar, para compreender o que nós estamos vivendo no presente e para que nós possamos refundar uma ideia de Estado Social que não pode ser o mesmo, né, como disse, né, o próprio coordenador aqui do nosso debate, um Estado de uma democracia social sem fundos, de uma social-democracia sem fundos. A quantas andamos nesse momento? Nós estamos no momento em que o sistema mundo, o sistema do capital em escala global, ele transferiu todo o seu poder, transferiu toda a sua capacidade normativa de organizar as relações econômicas, as relações jurídicas internacionais, organizar todo o direito público internacional. Ele transferiu dos grandes fóruns mundiais, dos grandes fóruns multilaterais de elaboração de políticas globais, como a ONU, ele transferiu para os bancos centrais. E em cada continente, um banco central, aquele do país mais forte, impera sobre os demais bancos centrais. E imperando sobre os demais bancos centrais, ele exerce uma capacidade normativa de organizar o Estado e de organizar as relações sociais acima da Constituição. A Constituição cede, portanto, a força normativa do capital financeiro. Esse
esse projeto que veio do Consenso de Washington, né, que, como eu disse, se disseminou no mundo a partir de uma visão de Estado privatizado, de um Estado fraco enquanto Estado público, ele tem uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem significa o seguinte: as economias locais, as economias regionais e nacionais devem estar subordinadas aos desejos de competição e aos desejos de relacionamento dos países altamente desenvolvidos, que ditam as normas através das quais o capital financeiro vai desdobrar as suas influências, os seus financiamentos no mundo e ocupar medularmente o Estado. Veja como esta formulação que eu estou fazendo é de fácil comprovação. Qual é a ideia que fundamenta toda a política do ministro Guedes aqui no Brasil? É a ideia de que nós temos que fazer reformas para destravar a economia, e eu acho que tem que fazer reformas, não essas, mas outras reformas, né? Como, por exemplo, taxar a circulação, os ganhos de capital e taxar as grandes fortunas acima de 50 milhões de reais, para que nós tenhamos um Estado, né, um Estado social que possa ser autofinanciado e que não fique subordinado aos jogos do mercado internacional e às chantagens do mercado financeiro que se exercem sobre os governos. A proposta do ministro Guedes é exatamente fazer reformas para retirar o Estado das suas funções sociais, para reduzir as funções públicas do Estado e, com isso, determinar um outro tipo de sociedade, um outro tipo de relação, né, entre as empresas e os seus empregados, entre as empresas monopolistas e não monopolistas, entre as pequenas empresas e as grandes empresas, articuladas mundialmente enquanto grandes corporações multinacionais, para ressecar a economia das suas funções públicas. E, portanto, transformar o país, né, num mar de trabalhadores precários, de trabalhadores terceirizados, de trabalhadores intermitentes, de trabalhadores meio jornalistas, ou trabalhadores que apenas, né, se expõem como se fossem pequenos e microempreendedores e, na verdade, estão apenas prestando serviço para o seu tomador com velhas relações de subordinação ocultas e, portanto, não protegidas, né? Como ocorre com a velha CLT, que deveria, sim, e deve sofrer modernizações, mas não nesse sentido que está sendo posto hoje, né, pelas propostas do ministro Guedes. E vejam como esse Estado fraco que eles estão se movendo já precisa ser autoritário para se manter, né? Aqui no Brasil ocorre uma aliança política absolutamente inédita, absolutamente estranha a qualquer tradição, tanto do projeto neoliberal quanto do projeto protofascista. Está ocorrendo uma aliança, uma articulação política, né, entre um presidente que é nitidamente autoritário, que corteja o relacionamento miliciano, que justificava justiçamentos, né, por grupos de termínio, né, e que defende a eliminação física dos seus adversários, e que é anti-ciência, pois não reconhece sequer as autoridades científicas do mundo em relação à questão da pandemia, está se mantendo através de uma proposta violentamente autoritária, que debocha das instituições e que vai junto com seus acólitos, com seus liderados, na frente do Supremo Tribunal Federal pedir o seu fechamento. E que também não hesita de ir na frente dos quartéis para manifestar o seu apoio a um eventual golpe militar, né? Graças às fatalidades históricas que nós estamos vivendo, os militares não acolheram esta visão do presidente e não se mexeram em direção a um golpe de Estado. Portanto, temos uma Constituição vigente. Mas aqui é que vem o problema que nós temos que desvendar. Nós temos uma ordem jurídica normativa, uma ordem jurídica estruturada de maneira regular, a partir de uma Constituição, com toda a autoridade que veio do Constituinte, que funciona apenas parcialmente.
ao lado dessa ordem jurídica abstrata, nós temos hoje uma ordem concreta que se move contra essa ordem abstrata normativa da Constituição Federal. E essas duas ordens, a ordem concreta, que vem da palavra do presidente, que vem da fala do presidente, que vem das atitudes do presidente, que vem das manifestações dos apoiadores do presidente, está em permanente choque com a ordem normativa, a ordem abstrata que está inscrita na Constituição Social de 88. Isto, em algum momento, vai ter que ter uma solução. Ou nós teremos uma destruição, né? Aí sim, total, absoluta, do Estado de Direito no Brasil, concomitantemente à destruição do Estado Social. Quando nós falamos também em destruição e enfraquecimento do setor público, nós estamos falando já diretamente em relação às eleições deste ano, né? Nós vamos ter uma eleição num momento excepcional, se ela for mantida, mesmo que em novembro, num momento em que as campanhas eleitorais não vão mobilizar a sociedade e que as redes operadas clandestinamente do exterior sobre o Brasil, que ainda permanecem majoritárias, são redes articuladas, né, com os serviços de inteligência dos Estados Unidos, com grandes think tanks internacionais de extrema-direita e ultradireita, fascistas, que estão atuando permanentemente aqui no Brasil. Né? E que hoje já é reconhecido, inclusive, pelos próprios tribunais, né, que não tiveram coragem de impugnar o golpe de Estado contra a presidenta Dilma, aquilo foi um golpe de Estado, um golpe parlamentar, mas foi um golpe de Estado, já estão reconhecendo que a motivação, né, da vitória, né, do presidente Bolsonaro foi uma motivação legal, através de vergonhosas fake news, né, que não respeitaram a liberdade de escolha e a capacidade de imaginação política do povo brasileiro para escolher decentemente o seu presidente. Ele poderia ter sido legitimamente eleito se isso não ocorresse, mas sequer foi eleito legitimamente, e hoje estabelece uma ordem concreta, uma ordem autoritária, se chocando permanentemente com a Constituição Social e com os direitos fundamentais que estão ali inscritos. Então, esta é a minha contribuição para a nossa reflexão e o grande desafio que nós temos que enfrentar é, sem a menor sombra de dúvida, nós conseguimos manter vigente a Constituição de 88, chegarmos a processos eleitorais que devem ser realizados de maneira mais decente, mais democrática e menos manipulatória do que os outros processos, para que nós possamos reconduzir o país à democratização plena, né, que foi inspirada na Constituinte de 88. Nós estamos aí a centenas de comentários aí, vocês podem acompanhar os comentários, né? Estão com a presença aí, saudar a presença do presidente do SIMP, o Jodar Pedroso Prates. Grande Jodar, boa noite, Jodar. Presença aí da Rosana Zana, aí, que também administra o Grupo Unidos pelo Serviço Público, que está aí nos acompanhando. Minha irmã Vânia Batista, aí, que também está acompanhando de Porto Alegre. Emerson Lovari, né, aqui da cidade de Torres. Cláudia da Silva Alves. O companheiro Ricardo Bizarro, lá de Tramandaí, está acompanhando a live aqui conosco. Yara Aragones, manda um abraço para o senhor, doutor Tarso. A Yara Aragones, aqui de Torres, né? Manda uma saudação especial para o doutor Tarso. A nossa companheira Leila Beatriz Oliveira, também aqui de Torres. O nosso queridíssimo deputado Jefferson Fernandes está aí nos acompanhando aí, né? Mandou uma mensagem aqui, que eu vou colocar na tela agora para vocês acompanharem. Companheiro, uma saudação para o companheiro Alexandre Baiman, também servidor do Banco do Brasil, né? Já foi convidado aqui também, Moisés Triche, aí, economista, que esteve conosco na nossa primeira live, está nos acompanhando aí. Um abraço para o Moisés. Dando sequência aí, tá, para o nosso debate, tendo em vista essa análise histórica, jurídica e política, né, que o governador Tarso aí nos brindou agora, né, com extrema didática, né, e com uma lucidez excepcional.
né, que acabou de fazer. Eu transfiro a palavra agora para o meu caro doutor Ivan Broca, né? No meu sentido, doutor Ivan, como fica a questão daquele princípio jurídico que nós estudamos lá na faculdade de Direito, né? Diante de tudo que a gente ouviu agora, que o doutor Tarso falou, né? O que aconteceu com o princípio da vedação ao não retrocesso social, né? Porque hoje nós estamos num verdadeiro retrocesso social. Exemplo, isso é. E a gente tem um exemplo muito bem recente disso, creio que o doutor Tarso venha concordar com isso, é a reforma da Previdência, por exemplo, né? Que eu digo, não é uma reforma da Previdência, é uma antecipação do óbito, uma cremação dos direitos, né? Direitos fundamentais, direito social, e, digamos, afeta a medula de um direito, talvez um dos mais importantes do trabalhador, como já tivemos, o doutor Tarso abordou bem, a reforma da CLT, ali, a reforma trabalhista, que instituiu uma usina de miseráveis, de miséria, de pobreza, vendendo a manchete da doce ignorância, que é mais fácil de conseguir adeptos, né? Infelizmente, e o doutor Tarso também abordou ali a questão deste governo que hoje aí está, se edificou em cima de fake news, em cima de um monturo de besteira, né? Aliás, monturo de besteira é praticamente uma redundância, assim, em cima de um monturo, na verdade, né? É um governo, como eu digo, é o governo saci com a mula sem cabeça, porque ele não tem pé nem cabeça, né? Então, é algo mais ou menos por aí, né, doutor Tarso? E vem aviltando uma série de situações, querendo construir um cabresto, né, a moda governo ditador, assim, e também tentando, numa inveja que ele nem disfarça, copiar o Lula, só que o Lula era popular, e ele sequer populista ele consegue ser, né? Está indo agora para o Nordeste para tentar fazer um angario de apoio, num momento, aproveitando-se, obviamente, desse momento da pandemia, que ela acaba sendo o álibi para uma indústria de besteira, né, uma indústria de afronta a direitos, né, fazendo exatamente isso que nós estamos falando sobre o direito social, fazendo prevalecer um retrocesso. É a política do Guedes, que é um preposto dos banqueiros, tentando vender uma previdência privada, enfiando goela abaixo, tentando dourar um bolo cujo conteúdo é amargo, é venenoso, e nós, digamos, a política que daqui para frente tem que ser feita é a luta das forças vivas da sociedade civil, digamos, a representatividades, como é o próprio doutor Tarso Genro aqui, que é um compêndio de tantas qualidades aqui, e que poderiam hoje estar sendo aproveitadas, seja independentemente de sigla partidária. Não, mas aí se cria um modelo lá dos anos 80, final dos anos 70 ali, o modelo, como eu digo, quando entrei como menor aprendiz do Banco do Brasil, entrei lá preenchendo 2 requisitos, doutor Tarso. Tinha que ser pobre e bom de nota no colégio, eu atingia os dois requisitos. E eu lembro que eu entrei nessa época no Banco do Brasil, justamente naquela época do escândalo da mandioca. Então, com a diferença hoje é que tem a fake news, tem as redes sociais. Naquela época não tinha, então se abafava muito, né? Mas era nada mais, nada menos que a bandeira que representa o governo atual, né? Então, naquela época, via Banco do Brasil, lá no estado do Pernambuco, foi que fizeram com dinheiro público, na transição do governo Geisel para o Figueiredo ali. O doutor Tarso, penso que vai lembrar disso, porque eu digo assim, quando se fala em corrupção, por exemplo, aqui no nosso país, e eles esquecem, eu digo, a história não tem que ser estudada, ela tem que ser exumada, né? Porque daí se chegará ao DNA da corrupção. Mas assim, voltando ao tema, que é a questão aqui de abortar os direitos sociais,
como eu citei antes aí, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, tem que haver uma luta, e o Daniel, eu acho que representa um segmento muito importante, e não só representa, como atua, como tem eficácia, para que a gente consiga conscientizar as pessoas para que elas saiam dessa indigência intelectual, né, e tenham uma capacidade de compreensão, ainda que com termos mais coloquiais, mas que elas saibam compreender que o que está aí hoje não nos serve, desserve. Então, nós temos realmente hoje, assim, está pútrido a condução dos direitos sociais hoje estão tentando assim jogar cupim, né, nos direitos sociais, e esse combate ele tem que ser feito, urge que se faça isso, e o Dr. Tarso coloca, esse ano é um ano, né, de eleição, um ano eleitoral, mas que com muitas dificuldades, porque ao mesmo tempo em que a pandemia ela revela muitas coisas, né? Eu aprendi que eu sou transplantado de medula óssea, então eu lembro muito bem de uma frase do Dr. Ricardo Pasquini lá em Curitiba, quando eu fiz o transplante há 33 anos. Ele me perguntou o que eu achava, e eu disse, eu acho que isso é uma lição. Ele disse, não. Ele assim, os males, os momentos difíceis nas nossas vidas, eles servem eles são reveladores, mas eles não são professores. E a pandemia atual ela se insere nessa definição. Então ela não vai fazer um Bolsonaro da vida ficar inteligente, não, ele vai ficar pior do que ele já era, porque ela serve de álibi para ele, exatamente para não fazer, porque tem gente que diz, mas ninguém deixa o homem governar, mas ele não sabe governar, ele não quer governar. Então, isso é um perigo para, digamos, para que a gente realmente tenha um retrocesso, e como já vem ocorrendo, né, nos direitos sociais fundamentais, aqueles que estão abrangidos pela Constituição Federal, que são cláusulas pétreas, e, enfim, todos aqueles. Então, a nossa Carta Magna já está virada numa colcha de retalhos, né? E aí tu pega, quando vem um Guedes, que é um interlocutor, como eu digo, dos banqueiros, das previdências privadas, que vem tentar cremar o direito do trabalhador, isso é um perigo muito grande, e a gente tem que ficar atento. Nós que estamos nesse fronte de luta, buscando o socialismo, buscando o equilíbrio dessa balança, nos mantermos vigilantes, né? De que forma? Representando os partidos, né, que estão alinhados em oposição à inocuidade do governo atual. Então, o Dr. Tarso colocou isso com muito mais propriedade, né? Como eu digo, eu estou aqui entre o Daniel e o Dr. Tarso, eu estou muito feliz, porque eu me sinto verdadeiramente dentro de um templo de saber jurídico, né? Então... Isso, doutor Ivan, isso... Não, e eu acho que a segurança jurídica hoje, né, doutor Tarso, ela tá combalida pela forma como estão conduzindo essa chacota que o governo e os seus asseclas fazem em relação ao STF, em relação à própria OAB, por que não? O presidente Bolsonaro foi um mote de campanha dele também, fazer assim, tentar afrontar ou ferir a advocacia esta que é a guardiã, né, da nossa Constituição Federal e zeladora, né, de primeira hora da Carta Cidadã. Então isso é muito perigoso, se nós não nos armarmos com argumentos, com ações, possivelmente o próprio princípio da proibição do retrocesso social aí, ele pode ser, sim, ferido de morte até, se nós nos omitirmos, nós não no caso aqui, né, mas se nós não conseguirmos multiplicar esta política, esse entendimento, Daniel, de que o servidor público, os seus sindicatos, o enfraquecimento dos sindicatos, doutor Tarso, assim, hoje se sente falta. E outra coisa,
que eu vejo, a pandemia, ela revelou uma coisa, porque na hora do Sapeca Ai, todo mundo achou bonito o SUS agora, né? Inclusive o próprio Donald Trump, né? Aplaudiu a existência do nosso SUS aqui. Então, por isso que essa luta de abraçar o servidor público como um elo, como um elo forte dessa engrenagem, e não só de aquecimento da economia, mas de qualificação, de agrandamento do Estado, eu acho que é outro ponto a ser valorizado pelo Estado que está sendo esmaecido hoje, né, pelo governo atual. Então, penso que essas considerações, Daniel, assim, servem, dentro dos meus limites aqui, são bandeiras que nós não podemos jamais abandonar. Então, fico aí aberto agora também, creio que, não sei se o meu tempo já deu, não deu, se tem mais tempo ali. Assim, na nossa proposta de live hoje, cada debatedor teria 20 minutos para estar apresentando de acordo com o tema, e a seguir nós faríamos um bloco com discussão das perguntas, né? Então, nós estamos entrando agora nesse segundo bloco. Eu tenho aqui a pergunta do Cristiano Souza, que é do Sindicato dos Eletricitários. O Cristiano pergunta: governador Tarso, pode falar sobre privatização da CE e das demais que virão depois? Qual a sua opinião sobre as privatizações e o que o senhor acha aí da entrega do nosso patrimônio aí de mão beijada e possivelmente uma estatal chinesa? A lógica, quando ocorreu a crise grega, naquele momento houve uma disseminação pela grande imprensa, pelos colunistas tradicionais da grande imprensa, né, dizendo que a crise grega era o futuro, né, porque ela abria a possibilidade de uma reconstrução da economia grega a partir dos mandamentos do Banco Central alemão. E, portanto, daquela visão, né, de redução do Estado Social e de destruição de conquistas que estavam inscritas na Carta Constitucional grega. E o estranho é que o Banco Central alemão impõe essas reformas, mas internamente as reformas que foram feitas no sistema jurídico atinente ao direito do trabalho, ao direito previdenciário e às responsabilidades sociais das empresas são muito pequenos. A economia alemã, embora tenha tido, sim, né, e a legislação social algum tipo de modificação, foram modificações absolutamente secundárias em relação a que o Banco Central alemão e o Banco Central europeu, que é comandado pela economia mais forte, como eu disse na minha intervenção, recomenda para os outros países. Né? Então, na verdade, o que ocorreu na Grécia era uma espécie de prenúncio, né, daquilo que ia ser desenvolvido em relação aos países europeus com a economia mais débil, países muito endividados, inclusive, né? Endividamento esse feito pelas grandes oligarquias financeiras locais que depois transferem através do Estado para que o povo, no seu conjunto, pague essa dívida com os juros manipulados e extorsivos que são gerados no mercado mundial. As privatizações fazem parte desse processo, né? São ativos públicos, né, que são vendidos para a iniciativa privada para explorá-los. Então, aqui vem uma pergunta: quem é da iniciativa privada que ia comprar um negócio que não fosse lucrativo? Então, aquilo que estava dando lucro para o Estado, tanto lucro financeiro, em parte dos casos, né, como lucro social, no sentido de, por exemplo, distribuir uma energia elétrica subsidiada, como ocorre em alguns países, né? Ou não ter uma contabilidade capitalista típica para empresas de saneamento pela função social que elas têm, isso aí fica transferido para a iniciativa privada que aplica as regras do jogo do privatismo. Né?
Então, tem 3 grandes fronteiras hoje que eles querem invadir, que eles querem atacar. Primeiro, os grandes capitalistas globais querem se apropriar da água do planeta. Querem se apropriar da água do planeta. A água do planeta é uma riqueza extraordinária, né? Que já tem carência em determinados lugares, em função do desequilíbrio climático, e é uma mercadoria que todos são obrigados a consumir para sobreviver. Então, eles querem se apropriar da água. Tá? Energia. Nenhum país, nenhuma comunidade, nenhum cidadão, nenhuma família vive sem energia. Essa energia ela pode ser eólica, pode ser tocada por energia fóssil, por carvão, pode ser por deslocamento hídrico, mas é energia. Então, o fronte também da apropriação privada da produção de energia é um dos grandes alvos do capitalismo global, que se articula em grandes monopólios, né, regionais e oligopólios internacionais e que vai se apropriando, né, desses bens públicos para transformá-los em elemento lucrativo e, portanto, vão ser fornecidos para quem tem dinheiro para pagar. Então, não tem mais energia subsidiada para pobre, não tem mais saneamento barato para tarifas de regiões populares, porque vai ser uma mercadoria que vai entrar na contabilidade internacional. Né? E, por último, né, outro dos grandes frontes que eles querem promover é o fim do número excessivo de agências financeiras. Quanto menos agências financeiras públicas, né, eles chamam de excessiva, quanto menos agências financeiras públicas tem esse país, mais esse país fica subordinado às agências financeiras privadas, que não tem aquele elemento de disputa, inclusive, no mercado financeiro, dos bancos públicos, dos bancos estatais, das agências financeiras do Estado. Tá? Então, isso aí é outra grande fronteira, que é a privatização dos ativos estatais, né, da área de financiamento. Né? Aqui no Brasil, eu vi uma vez um neoliberal me dizer com todas as letras, olha, aqui no Brasil nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de BNDES, nós não precisamos de Banco do Brasil, nós não precisamos de bancos estaduais. Né? Quando eu era governador, queria privatizar o Banrisul, eu não permiti, em nenhuma hipótese, queria me comprar o Banrisul, né? Para ocupar aquele espaço ali, que é um espaço privilegiado da economia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, eles querem extinguir esses ativos estatais em função do lucro privado. É esta a visão. Né? Eles fantasiam isso aí com a questão da maior competência do trabalhador do setor privado, que o trabalhador do setor público é mal acostumado, que ele não gosta de trabalhar, que ele tem férias demasiadas, tem vantagens demasiadas, né? Só não explico qual é as vantagens que tem os grandes gerentes e grandes diretores e grandes coordenadores dos grandes oligopólios financeiros globais, né? Que é o fiasco. Daí, quando eles quebram, quando chega na beira da quebradeira, vai lá o Estado e põe dinheiro, como ocorreu nos Estados Unidos agora, naquela famosa crise do subprime. Né? Então, esta é a minha opinião sobre as privatizações. Né? É claro que o Estado não tem que ter hotel como tinha. Né? O Estado não precisa ter hotel. Né? O Estado não precisa ter restaurante, né? A não ser restaurante social para pessoas de baixa renda se alimentarem. O Estado não precisa ter fábrica de tecido, né? Não precisa ter fábrica de camisa. Agora, o Estado precisa ter, sim, né, a propriedade de instrumentos fundamentais, organização da economia social e da economia financeira do país, para poder ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, né, mais coesa em termos sociais. Principalmente num Brasil tão injusto, né, de tanta desigualdade social e disparelho, né, entre o mais pobre e o mais rico. Nós temos aí 42 bilionários no Brasil, né? E temos aí 100 famílias que têm metade do PIB. Sim, e temos 10 famílias que controlam a informação aqui no país, controlam os grandes meios de comunicação. Então, essa é a tendência, né, que eles estão instaurando e radicalizando agora com esse governo, né, Bolsonaro-Guedes, que é uma união siamesa estranha, né, uma união entre a visão
fascista da sociedade e uma economia liberal. Isso aí só pode dar jacaré, né? Só pode dar transtorno para o conjunto da sociedade. Doutor Ivan, eu coloquei aqui a questão abordada pela Rosana Zana, tá? Ela diz o seguinte: debatedores, como resolver tamanho impasse? Temos uma Constituição vigente, mas total desrespeito desse ordenamento por parte do próprio governo. O que o senhor pensa sobre isso, doutor Ivan? Isso, na verdade, a Constituição e não conseguir concretizar o que está na Constituição. Em primeiro lugar, eu acho que vem dessa, como é que eu vou dizer assim, o governo, evidentemente, desde o seu início, o que ele mais fez foi rasgar a Constituição Federal, né? A prova disso é aquela ameaça de, como eles dizem, de mandar prender os vagabundos do STF, mas isso é só uma parte, é só uma fatia do besterol, né? Por outro lado, nós vamos lá para dentro do Congresso Nacional, onde tem uma plateia, né, que aplaude esse desrespeito provocado pelo governo atual, e o que acaba engessando, porque é tanta notícia-crime, é tanta apologia ao crime praticada por esse governo, e que afronta e que fere de morte a Constituição Federal, e não se levanta uma voz, ou se levanta, digamos, quem é da oposição, para tentar fazer com que haja alguma forma de processo. Exemplo clássico disso, o devido processo legal rasgado a todo momento. O filho do presidente, das rachadinhas, eles estão a todo momento tentando uma blindagem para não responder. A coisa é muito clara, né? Já em sede de indício, se vê a participação dessa família aí, de milicianos, e, sobretudo, uma família de sabotadores de todo tipo de direito, e que vão se desviando que nem Moreia para não serem pegos, né? E não se levanta nenhuma voz. Aí o Rodrigo Maia vem e diz: não, mas eu agora vi que o Bolsonaro, por exemplo, não cometeu nenhum crime, não cabe impeachment. Opa! Aí, claro, o cara tá aí, tá numa fera aí com a reeleição, ou sei lá, eu acho que é continuar como presidente da Câmara, então ele vem jogar o confete. É que eu digo assim, quem nasceu para rabanete não chega a moranguinho nunca, né? Então, e é o caso tá aí, temos esse cara aí na presidência do país, que não vai mudar, essa miséria intelectual dele não vai mudar, e de consequência nós vamos ter essas afrontas na Constituição, contra a Constituição Federal. Vejo, por exemplo, que o Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Nacional da OAB, quando ele já fez não sei quantos pedidos de impeachment, e ele faz com fundamento. Aí o que dizem, inclusive, as pessoas que estão no Conselho, por exemplo, no Conselho do Rio Grande do Sul, da seccional do Rio Grande do Sul ali comigo? Muita gente reacionária, e que acha que o Felipe Santa Cruz é o filho do comunista, e por conta disso ele só quer ferrar o Bolsonaro. Não, ele é um cara que quer, na verdade, fazer andar o devido processo legal. E, infelizmente, não encontra nem dentro do seu próprio conselho essa força para ali alicerçar e levar adiante. E aí já é digamos, um enfrentamento que chega enfraquecido na frente do presidente da Câmara, no próprio Senado, ou por vezes até mesmo lá dentro, quando é alguma inserção dentro insurgência dentro do próprio STF, e fica complicado, mas isso ocorre hoje mais do que nunca. A Constituição Federal, coitada, né? Então, e de que forma a gente vai tentar? Engrossando esse envolvimento das pessoas que se opõem a esse governo de faz de conta, né, inclusive a partir desse pleito eleitoral, por mais complexo que venha a ser, por conta, enfim, de todo esse novo normal, que eu não acho nada de normal nisso aí, nem novo, não existe novo normal, não é normal que está aí. Então, mas mesmo assim, tem que se construir bases para fazer esse enfrentamento, porque lá, do jeito que está hoje, não vai acontecer, infelizmente. Eu quero fazer uma saudação, Daniel, eu vi o Dr. Volney Rodrigues da Silva, o Queixo,
E lembro da frase do Dr. Tarso em 2004, quando nós fomos candidatos aqui, o Queixo candidato a prefeito e eu a vice, que o Dr. Tarso usou a frase: temos que empinar o queixo e rumo à vitória. Só para saudar o nosso amigo Queixo. Saudação pro Queixo. A Magda Conrad faz uma pergunta para o Dr. Tarso. Tá? Eu não vou colocar a tela porque ela está muito extensa aqui, vai ocupar boa parte da tela. Tá? Mas de forma geral aqui, ela coloca o seguinte, né? Qual será ela diz o seguinte: além de ter encontrado amparo na mídia e no poder judiciário, qual seria o caminho para que se obtenha a ordem e se busque o restabelecimento do Estado e a busca dos direitos sociais por meio da crise? Nós estamos hoje. Como é que o doutor Tarso vê essa questão? A retomada... Quem é que fez essa pergunta? A Magda Conrad. A Magda. Vou colocar na tela aqui a pergunta dela. Tá certo. Mas claro, aqui já estou vendo ela aqui. O problema é que essa crise que nós estamos vivendo não é um acidente. Tá? Nós temos a primeira compreensão que nós temos que ter. Todas as lutas políticas democráticas hoje, elas estão subordinadas ao que ocorre em escala global. A emergência da extrema-direita e da violência direitista, né? Todo o seu atraso medieval, o seu ódio contra os pobres, o seu racismo, o seu sexismo, né? Tudo isso está ocorrendo em todo o mundo. Né? É uma ameaça hoje muito semelhante àquela ameaça que ocorreu no século passado com a emergência do fascismo e do nazismo. Né? O nazismo apontou inimigos. Né? Os inimigos são os judeus, né? Os ciganos, os não-arianos, os comunistas, os sociais-democratas, os católicos, né? Que são democratas, evangélicos, que são democratas, e todos aqueles que não concordam com a ideia de uma nação alemã pura. E aí eles localizaram os seus inimigos, né? E fizeram dos seus inimigos, vou dizer assim, o alvo a ser eliminado naquele processo político. E conseguiram, com todas as contradições e ambiguidades internacionais que ocorreram, eles conseguiram instaurar um Estado nazi-fascista, o Estado nazista, né? Fascista na Itália, e levaram a humanidade à Segunda Guerra Mundial. Né? Se não fosse o Exército Vermelho, principalmente, mas também o Exército Americano e a resistência francesa e as resistências que se deram também nos países da Europa Oriental, né, organizadas por baixo, né, a guerrilha, né? Se não fosse a Inglaterra, Churchill, hoje nós teríamos um mundo nazificado, provavelmente. O fenômeno que está acontecendo hoje ele tem alguma semelhança. Né? Veja que essa figura que emerge do Bolsonaro, ela não é uma figura espontânea, ela é uma figura dirigida. Né? A adoração que ela tem pela CIA, pelo Olavo de Carvalho, aquele imbecil que se apresenta como filósofo, né? Por algumas figuras internacionais, como Donald Trump, por exemplo, né? Que não consegue esconder, né? O seu ódio a tudo que não seja norte-americano, né? Naquele sentido mais tradicional e mais reacionário, né? Ele foi um recurso político. O que a grande mídia apostou? Né? Vamos dar vitória para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, nós vamos controlá-lo daí. Ele não vai fugir do nosso esquema. E o Bolsonaro tentou se rebelar um pouco, indo mais à direita, indo de uma maneira mais autoritária, mais fascista que eles queriam, mas o Bolsonaro era o portador da promessa das reformas. Então, daí a grande mídia agora já está conciliando com ele de novo. Né? As críticas pontuais, né? Mas sempre ressaltando a importância das reformas que o Guedes está fazendo. Então, nós estamos enfrentando, na verdade, uma caterpillar, né? De disseminação do ódio, da violência, da exclusão, né? Que está aliada com a grande mídia oligopólica. Os ataques que eles fizeram ao Bolsonaro e ao seu regime,
né? Que era a voz dele que informava, inclusive, o direito, informava as limitações do direito, informava a necessidade das reformas, né? Foi uma voz pública que eles se utilizaram. E agora o Bolsonaro está domesticado e está voltando ao seu compromisso com as reformas e ficando um pouco mais retraído, né? Porque não conseguiu fechar o Supremo, que ele queria fechar, né? Chegou a vocacionar isso de maneira pública. Qual é o presidente que não seria deposto na história do Brasil se tivesse feito um crime de responsabilidade por dia, como faz o Bolsonaro? Ele já infectou quase todo o ministério dele. 8 ministros ele já infectou, né? Ele tá disseminando o vírus de maneira planejada para gerar uma comoção social, um genocídio, né? Que faz com que as autoridades, inclusive são neoliberais, algumas delas fiquem apavoradas com o que está acontecendo aqui no Brasil. Além de autorizar e chamar a destruição da Amazônia, do equilíbrio, né? Do equilíbrio do ecossistema amazônico com as queimadas, né? Que ele fez aquele apelo no começo e praticamente autorizou o que está ocorrendo na Amazônia. Quem aguentaria isso? Ninguém. Nenhum presidente aguentaria. Qualquer um seria deposto. Seja ele quem for. E o Bolsonaro não é deposto. Então ele tem as costas muito largas, né? As costas largas apoiadas pelo Trump, pela CIA, né? Pelas grandes agências financeiras internacionais que querem as reformas, né? E que estão dispostos a sacrificar até a democracia no Brasil para permitir que o Bolsonaro faça as reformas. Então eu quero dizer para a querida companheira que fez a pergunta que a nossa luta não é fácil e não é imediata, né? Nós temos que criar aqui no Brasil uma grande aliança política, democrática, em defesa da Constituição, em defesa dos direitos, em defesa do desenvolvimento, da inclusão social, em defesa das instituições democráticas que vieram da Constituição de 88 e resistir. E nos organizar politicamente. Para que no fim da pandemia, se isso aí tiver fim, né? Tiver um ponto final, nós estejamos mobilizados e organizados para fazer esse grande enfrentamento político, né? Que vai passar certamente pelo processo eleitoral, mas que não vai ter força política suficiente para mudar o país se nós não tivermos grandes mobilizações de rua. Grandes mobilizações democráticas, dentro da lei, respeitando a ordem jurídica, os espaços que são destinados a isso, mas grandes mobilizações de rua, de massa mesmo, acompanhadas do processo eleitoral. Para virar, né? Para virar esse transatlântico, né? Em direção a um outro rumo, né? A um outro horizonte, né? Porque esse horizonte que está aí é o horizonte da política necrófila, é o horizonte de violação permanente da Constituição e é o horizonte do violento desrespeito aos direitos humanos que estão instaurados no país depois do golpe que foi arremetido contra a presidenta Dilma. E fazendo uma relação aí com os direitos humanos, aí teve a intervenção da Vera Souza, né? Que ela colocou que, inclusive, compartilhou a live aí com o Milton Manuel de Souza, né? Que são muitos seus fãs, que na época do seu governo tinha a Secretaria de Política para as Mulheres, né? E hoje tem um departamento dentro da Secretaria de Direitos Humanos, né? Que é comandado pela Damares, que é a ministra da Goiabeira. Então, a gente está num cenário assim, sem perspectiva em direitos humanos, sem perspectiva na área trabalhista, que acabaram com o Ministério do Trabalho, né? Querem desmontar a Justiça do Trabalho, né? Essa necropolítica, é isso aí que veja, aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos a maior rede de microcrédito da história do país que um Estado conseguiu fazer. Microcrédito que era oferecido de porta em porta para os pequenos e microempresários. Eles acabaram com isso. Era juro subsidiado, juro bem baixinho, subsidiado pelo Estado através do Banco do Rio Grande, né? O Estado sendo acionista do Banco do Rio Grande, ele abdicava dos seus dividendos para subsidiar esse juro do microcrédito, né? Nós chegamos a fazer 70 e tantas mil operações de ajuda a microempresas. Já pensou se nós tivéssemos isso hoje? Não temos. Sim. Eles acabaram com isso. Todo o programa da agricultura familiar, né? Também que foi feito, né? O programa da agricultura familiar, particularmente aquele programa da agricultura camponesa, né? Que pegava aquelas famílias que não conseguiram pagar o Pronaf, né? Que já era
uma proteção de nas famílias que foram atingidas por acidentes climáticos, por problemas de pragas, que não tiveram condições de pagar o Pronaf. Saíram do Pronaf e saíram dos programas camponeses, né, do governo federal. Nós acolhemos um programa específico para essas famílias, né, que era o Programa de Apoio à Agricultura Camponesa. Nada disso aí para eles tem valor. Isso aí tudo para eles é lixo. Para eles isso aí é despesa. Eles têm desprezo, na verdade, pelos pobres, pelas pessoas que passam dificuldade, por aqueles que trabalham, né, honradamente para sobreviver nessa sociedade de classes, né, profundamente desigual que nós estamos vivendo. Essa é uma questão importante, né, que o nosso grupo tem essa preocupação da questão da consciência de classe, né? Não é uma questão de nós contra eles, né? A questão é saber de onde estamos. E isso a gente vê muito claro, assim, a gente vê agricultores que são agricultores familiares achando que fazem parte da bancada ruralista e votam na bancada ruralista que não defende o interesse deles. Defende o interesse do agroindústria, da agroindústria. Da burguesia do campo. E a mesma coisa, pessoal que tem um comércio aqui, e aí quando se fala em taxação das grandes fortunas, o pessoal, não, isso vai acabar, é muito imposto, isso aqui. Mas não é para o microempresário, isso é uma questão de consciência, as pessoas precisam ter a consciência de que existe essa desigualdade. E onde que estão e qual o papel que cada um tem para a sociedade. Nós temos os microempresários que empregam a maior parte dos trabalhadores. E cadê os programas para os microempresários hoje na pandemia? Né? Foi dado 1,3 trilhão para os bancos, onde é que foi parar esse dinheiro? Né? O deputado Jefferson está com um projeto na Assembleia Legislativa para fazer empréstimo consignado. E a base do governo não se manifesta, pedindo vista, protelando, e vai terminar a pandemia e quem precisava ficou chupando o dedo. Como é que o senhor vê isso, doutor Ivan? Como é que o senhor olha essa questão aí? Tu diz Em relação o que é a sociedade... Esse apequenamento, o que a sociedade precisa para se dar conta, para construir essa consciência coletiva, essa consciência de classe? Que o que eu vejo, assim, as políticas que tanto o governo do estado do Rio Grande do Sul quanto o governo federal, elas criaram uma política de agregar sabujos. E as pessoas não estão se dando conta. Como eu digo, a ignorância é doce, né? E muito fácil de copiar e colar, de ouvir de quem copiou e colou. Se copiou e colou mal, é isso aí que está valendo, e as pessoas não estão se dando conta. Por exemplo, tu falaste muito bem pega o pequeno agricultor e ele acha que é ruralista, digamos assim. Então, ele não se dá conta que o sindicato dele, por exemplo, tem que se manter forte e não apoiar o esmaecimento dos sindicatos, porque ele vai sair prejudicado, ele, microprodutor rural, mini produtor rural, também, as pessoas que viram agora recentemente aí a reforma trabalhista, que biscateou tudo, assim, né? Então, hoje é a política do biscate. E todo mundo tá feliz, entendeu? Não, para aí, mas é assim, porque o Guedes falou, porque lá atrás, antes, ainda na finaleira ali do Temer, veio com essa bobagem aí, e esse aniquilamento de direitos dos trabalhadores, enfim, as pessoas ficando... estão morrendo de fome, mas não estão conseguindo deixar de ser sabujo. E isso aí é o preocupante, como disse o Dr. Tarso. Nós temos que criar assim, a política, e sobretudo a gente não é criar só a política, só aderir por aderir, é criar a cultura de saber defender os direitos fundamentais, que não são meus, não são do Dr. Tarso, não são do Dr. Daniel, são de toda a cidadania. Aqui em Torres, o Dr. Daniel vai se lembrar, em 2015, eu era presidente da OAB, Dr. Tarso, nós fizemos descontente com um estacionamento rotativo que se criou na cidade, não que nós éramos contra o estacionamento, mas a forma como foi contratado. Eu fiz uma ação pela primeira ação inédita em termos de subseção, ação civil pública, para defender a cidadania. E nós conseguimos reunir, conscientizar as pessoas. Nós tivemos 11 mil, mais de 12 mil assinaturas, mas
2.000 pessoas numa segunda-feira saindo da Praça Central de Torres até a Câmara dos Vereadores para lutar pelos seus direitos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós podemos, sim, multiplicar e tentar incutir isso na cabeça das pessoas, que elas têm poder, ninguém, assim, o poder que emana do povo, para combater esse aviltamento, esse menos direito, menos inclusão. As pessoas estão ainda estão naquele retrocesso, digamos, de todo mundo é Deus, né? Todo mundo nós temos, não podemos contrariar, nós não podemos pegar uma certidão no setor público, não podemos isso, aquilo, não podemos. Não, nós podemos. E as coisas estão acontecendo em 2 anos por aí. Assim, a pandemia, ela só revelou mais, digamos, o prejuízo que o trabalhador já vinha tendo, que a sociedade já vinha tendo, porque antes da pandemia, a quebradeira já estava existindo, o comércio já não estava bem, o assalariado já não estava bem, o trabalhador já vinha sendo aviltado em seus direitos. Enfim, e se nós não criarmos, não buscarmos essa multiplicação de inteligência, somatória de inteligência, para levar as pessoas para que elas não sejam sabujos dessa política que está aí hoje, nós vamos nos cremar muito antes vamos nos cremar vivo, vamos começar a nossa cremação em vida, e isso está acontecendo hoje, e é essa conscientização que nós temos que tentar transferir para o cidadão de bem, mas para toda a cidadania, essa menos violência, porque a gente aqui em Torres, nós temos um grau de violência muito grande, e que hoje, claro, tem uma cortina aí que não deixa, a pandemia acaba sendo álibi para tudo, né? Então, penso que esse somatório de inteligências que vão confluenciar na mente das pessoas, para que elas entendam que elas são pessoas de bem e que merecem guerrear pela igualdade social. Governador Tarso, eu tenho a pergunta aqui do Jodar Prates, que é presidente do SIMP, tá? E eu vou emendar com uma outra pergunta de uma pessoa que também fez a pergunta no grupo, e essa pessoa eu não tenho o nome dela. Então, eu vou fazer a pergunta conjugada dos dois, que são semelhantes. Então, o Jodar pergunta qual é o panorama político que o doutor Tarso vê para 2022, e isso é uma longa história, né? E a pergunta da pessoa que está nos assistindo, pergunta o seguinte: como que o senhor interpreta o apoio de muitos servidores públicos, em especial dos policiais militares, que foram valorizados e reconhecidos nos governos petistas do Rio Grande do Sul? Como é que esses policiais militares que tiveram a valorização graças à implementação, quando o senhor era lá ministro da Justiça, quando o senhor foi governador do estado aqui, né, que implementaram o plano de carreira da Brigada Militar, da Polícia Civil, como é que o senhor vê tudo isso, né? Hoje, alguns policiais militares e policiais civis, ou servidores em geral, né, dando essa sustentação para alguns políticos de direita. Como é que o senhor vê isso? Eu já posso fazer as minhas considerações finais? Sei. Respondendo e fazendo também as considerações finais, né? Nós estamos chegando. Eu tenho agora às 8h30 uma outra live, então eu queria dar uma respirada antes de chegar nela. Bem, panorama para 2022. Eu não vejo bem esse panorama, sinceramente, em geral, né? Acho que tem cidades e provavelmente alguns estados em que nós vamos constituir um sistema de alianças com capacidade de disputa eleitoral. Mas isso não está se repetindo em cidades importantes, né? Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, eu acho que nós temos 2 problemas bastante sérios. São 2 cidades que praticamente influem
nas definições políticas nacionais das principais lideranças que vão em direção às eleições de 2022, e que não conformaram um sistema de aliança. Né? O sistema de alianças hoje tem que estar coordenado em cima de 2 ou 3 pontos. Quer dizer, tem que ser em cima de partidos, de frações de partido, de personalidades, né? que não sejam contemplativas em relação ao governo Bolsonaro, ou seja, em relação ao fascismo emergente aqui no Brasil, o protofascismo emergente, e pessoas que têm um juízo político de restabelecimento da democracia plena no Brasil, né? E de dissolução dessa ordem concreta, né? Essa ordem concreta hostil, autoritária que está sendo montada, e que mostra a incapacidade, claro, de fazer a gestão política do Estado, né? Das frações do Estado que estão em disputa, que são as prefeituras, né? Para preparar a nossa movimentação em 2022. Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço para que nós possamos chegar no ano de disputa, 2021, 2022, com a voz pública comum na oposição. Então, seria importante que as lideranças, né, da oposição, as lideranças de esquerda, de centro-esquerda, do centro democrático, se unissem e fizessem uma mesa, né, uma mesa política para elaborar um programa para tirar o país da crise. Nós estamos chegando no fim do ano o país vai estar devastado, economicamente devastado, vai estar com quem sabe, 200 mil mortos em função da pandemia, ou talvez até mais, né? E nós temos que dizer o que o nosso governo vai fazer. Não é o governo do Lula, do Boulos, do Haddad, né, do Ciro. O que um governo do nosso campo vai fazer para retirar o país da crise? Né? Se nós não dissermos isso, nós não teremos uma voz unitária, comum, com força suficiente para bater de frente com o projeto neoliberal protofascista que está aí. Então, eu não sou muito otimista. Mas também, né, aquele negócio, né, do otimismo da vontade e o pessimismo da inteligência. Né? Então, a gente tem que olhar com um certo pessimismo para ter vontade de melhorar as coisas, né? E de organizar essa frente política em direção a 2022. Essa questão dos policiais militares, que hoje se voltam para apoiar o Bolsonaro, alguns deles, alguns setores das polícias militares, dos outros estados, e eventualmente aqui no Rio Grande do Sul também, isso é uma coisa que nós temos que compreender. Né? A lógica do sistema policial no Brasil sempre foi uma lógica bastante perversa, né? E os policiais militares e policiais civis, eles sempre foram usados pelos governos para encobrir os problemas sociais e para guetificar, né, as populações dos seus lugares, seus respectivos espaços de convívio, de moradia, e fazê-lo, quando necessário, através da violência arbitrária. As polícias sempre foram utilizadas pelas classes dominantes para domar a população. Não é para dar segurança. Para dar segurança, isso que os policiais devem fazer, e a maioria deles faz. Mas aquela parte da polícia destinada, né, a colocar cada um no seu lugar, né, e que não diz para o policial, o senhor sabe com quem está falando? Porque ele é pobre, porque ele é negro, né, porque ele não tem uma aparência, né, uma aparência que é vista como uma aparência digna de falar com o policial, ele sempre foi escorraçado. Então, isso criou na polícia um vício, né, autoritário, uma postura autoritária, que até aqui no Rio Grande do Sul, né, não é um lugar onde isso aí se disseminou de uma maneira mais intensa. Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos vastos setores da Polícia Civil e da Polícia Militar que são pessoas sadias, que são pessoas responsáveis, que são pessoas corretas. Né? Eu fiz inúmeros concursos, né, na Polícia Civil, para o IGP, para a nossa Brigada Militar, e houve também uma renovação muito grande. Então, nós temos que compreender isso aí como um fenômeno político. Né? As pessoas normalmente são muito pragmáticas para sobreviver. Quando tem ameaça aos seus direitos, quando tem ameaça, né, às suas prerrogativas, elas meio que se acomodam, e daí começam a obedecer essas vozes, né,
essas vozes mais autoritárias, essas vozes que desenvolvem, né, uma postura arrogante em relação à população e, para isso, instrumentalizam a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, nós temos que ter calma, tranquilidade, preparo, não cair em provocações, conversar com os policiais e apresentar projetos consistentes para o seu futuro, para a sua vida, para o seu desenvolvimento profissional, né, para poder estabelecer um diálogo produtivo com eles. Eu fiz isso no meu governo e consegui. Tive um diálogo correto com as corporações da Brigada Militar, com a Polícia Civil, com os setores, né, dos nossos agentes penitenciários, e nós saímos bem. Tivemos dificuldade no começo, né, porque provocadores, inclusive alguns que estavam sendo processados por crimes comuns, tentaram fazer uma agitação no começo do nosso governo, queimando pneus, vocês se lembram, né? Sim. Mas foram logo, né, controlados, foram logo submetidos ao devido processo legal, e nós, paulatinamente, fomos adquirindo a confiança dos policiais, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil. Então, nós temos que ter capacidade política para compreender esses fenômenos, para não cair, né, numa visão de antagonismo, né? A polícia é necessária, né, em qualquer tipo de Estado, e ela é principalmente necessária no Estado democrático de direito, porque é no Estado democrático de direito que ela tem que ajudar, né, a reprimir a criminalidade, reprimir a corrupção e também, evidentemente, dar segurança ao conjunto da população. Num Estado autoritário não precisa de polícia, precisa de bandido. Eles organizam daí maltas de bandidos dentro do Estado, né? Seja com o nome de Gestapo, seja com o nome de polícia especial ou coisa parecida, ou da polícia do Mussolini, que eram compostos por bandidos, né? Eles monopolizavam o crime, então diminuíam a criminalidade na sociedade, mas internalizavam todo o crime na estrutura estatal realizada pela própria polícia, né? E isso eles não têm condições de fazer aqui no Brasil. Doutor Ivan? Eu deixo, então, meu abraço aí, Daniel. Doutor Ivan, uma satisfação enorme de ter compartilhado aqui com vocês, né? E o meu orgulho de ouvir pessoas tão sensatas, preparadas, inteligentes, como os dois colegas que estão aí do outro lado. Um abraço a vocês. Abraço, doutor Tarso. Grande honra. Pela sua disponibilidade aí, e desejamos uma ótima final de semana para o senhor e um bom descanso. Tá. Doutor Ivan, suas considerações finais aí. Tá. Primeiro, Daniel, agradecer imensamente a tua iniciativa e poder sorver da tua inteligência e também da inteligência do tamanho de um Tarso Genro, que foi muito esclarecedor para as pessoas que estavam aí, que estão ouvindo ainda, e ratificar, dentro dos meus limites aí, a necessidade que das pessoas se informarem cada vez mais sobre a necessidade desse espírito coletivo de luta, para fazer o enfrentamento e a garantia dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, para que eles não retrocedam, né, para que eles não sejam vilipendiados, e que isso, já neste ano, em que pese a pandemia aí existente, e que as pessoas, ainda que com pandemia, não deixem, né, de fazer valer e se cultuarem, para que não sejam, não tenham seus direitos, como eu disse, aviltados, nem colocados em uma bigorna para serem destroçados, digamos assim. E nós temos uma ferramenta muito, muito importante nesse ano, que é um ano eleitoral, de fazer valer essa força. E o que nós queremos, ao cabo de tudo, e com essa live, não é nem se a pessoa é gremista ou colorada, se ela é desse ou daquele partido, mas que ela tenha necessariamente uma consciência, que a política não é como se fosse um clubinho. É nós contra eles, como tu disseste bem no teu início lá, né, Daniel? Mas é assim, a questão de conscientização. E ser consciente não é a mesma coisa que ser sabujo. Ser sabujo é não
é ter um pensamento microencefálico, até porque microencefálico sequer vai ter pensamento, então não teria um pensamento zero, né? É só se deixar puxar pelo cabresto, e nós não queremos isso, a sociedade não precisa disso, o momento não requer isso, requer cada vez mais uma expansão de conscientização. Dizer também que a sabedoria, a vida faz o sabedor. O acúmulo de diploma por si só não encurta a orelha de ninguém, mas assim, a sabedoria lá advém da própria experiência de vida. Claro que os nossos diplomas vão nos melhorar, vão nos edificar na medida em que nós tivermos a intenção de humanamente crescermos mais. Então, deixo essa mensagem que nós precisamos cada vez mais nos edificarmos humanamente, para que possamos fazer esse enfrentamento de uma forma grande, de uma forma cordial, de uma forma amigável. Então, assim, nós chegamos a um momento que nós temos que sair dos confrontos e irmos aos encontros de uma forma inteligente, e essa forma inteligente é fazendo o enfrentamento que opõe a esse governo, por exemplo, que está aí, que ele está extinguindo direitos, ele está cremando direitos, como eu digo. Então, que nós tenhamos, sim, momentos de muita lucidez para fazermos esse enfrentamento, para que a sociedade como um todo ganhe. Não só alguém do meu lado, ou só eu, ou só o meu vizinho do lado, não. Que todos nós possamos sair ganhadores, vencedores, porque é uma luta árdua, tá? Um fraterno abraço e o desejo de que todos tenham, especialmente, muita saúde para fazer o enfrentamento aí que nós temos para esse ano, para essa pandemia, para todos os outros males aí como o governo Bolsonaro. Muito obrigado, doutor Ivan. Muito obrigado ao pessoal que esteve aí nos acompanhando. Foi um bate-papo muito proveitoso. Espero que o pessoal aqui em casa também tenha gostado. E se gostaram, peço que compartilhem com seus amigos e se juntem a nós aí para defender o serviço público, para defender a democracia. Mandem convites aí para seus amigos também para participar do Grupo Unidos pelo Serviço Público. Essa foi a nossa terceira live, bate-papo, e os convidados têm esse espaço aqui, doutor Ivan, sempre para vir aqui tratar este e outros assuntos, tá? Que diz respeito à defesa dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dos serviços públicos. Daniel, público, só um ponto aqui no tocante ao serviço público. Eu vejo, e já vi aqui em Torres, vereador fazer apologia contra os direitos, contra o serviço público, contra os servidores públicos. E eu digo assim, o vereador que fala isso, digamos, o político que fala isso, o legislador que fala isso, ele deveria, primeiramente, fazer a própria meia-culpa, porque ele, no exercício do munus dele ali, ele se equipara a um servidor público, porque ele está ganhando com o dinheiro público. Ele não quer direito nenhum para o servidor público, mas ele não abre mão do seu. Então, só para fazer esse primeiro cumprimento e dizer que o servidor público sempre vai ter o meu apoio, digamos, pessoal, em todas as lutas, até porque eu sou sindicalista de origem, sindicato dos bancários do Litoral Norte, de 89, que o meu nome e do Alexandre Baimo constam lá como fundadores desse sindicato. Muito bem, doutor Ivan, muito bem lembrado, né? O ano passado, esse caso que o Ivan citou aí, foi o caso do vereador aí que inclusive chamou os servidores públicos de vagabundos, né, durante a sessão da Câmara. E eu faço parte de um coletivo, que é um coletivo muito bonito, que é o coletivo Torrense Intersindical, né, que é quem administra aí o grupo também. E é um grupo de mais de 12 sindicatos que fazem parte desse coletivo. E nós fizemos uma representação contra o partido e esse vereador acabou sendo expulso do partido depois. Então, é importante a valorização do serviço público e é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós temos esse grupo e vamos seguir aí fazendo lives para tentar trabalhar a consciência de classe, para trabalhar a formação política, que é tudo que a gente precisa aí para nos tornar mais fortes e mais valorizados. Tá? Assim, nos despedimos de todos, tá? Tenham um bom resto de semana. Quem puder, fique em casa. E cuide do próximo. Se tiver que sair, use máscara. Né? A máscara ela não protege só você, ela protege a todos. Né? Um forte abraço virtual a todos e a todas. Paz e bem.